Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje aqui para estudarmos mais uma parte da carta de Paulo aos Romanos. Hoje estaremos estudando no capítulo 5, os versículos de 12 até o versículo 21. Devo confessar para os irmãos que tenho considerado até então esse um dos textos mais difíceis dessa carta. Tive que ficar realmente debruçado sobre ele, estudando, lendo realmente vários comentários para que pudesse entender o alcance. Estudar a Bíblia é isso, não é, irmãos? É nós nos debruçarmos e vermos. Uma coisa linda quando estudamos a Bíblia é entender as conexões. O que nós vamos estar falando hoje aqui, Paulo vai estar apresentando duas figuras, Adão e Cristo. Na verdade, ao longo da carta, Paulo já veio apresentando. Nos capítulos de 1 até o capítulo 3, até parte do capítulo 3, Paulo fala sobre Adão. Paulo aponta para Adão, fala sobre a natureza adâmica que existe em todos nós. Paulo vai dizer que todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. O homem, ele foi criado, ele é a coroa da criação, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem, a partir de Adão, ele opta por desobedecer a Deus. E a partir dessa desobediência que Adão teve, a partir da liberdade de Adão em escolher desobedecer a Deus, todos nós pecamos. Por que todos nós pecamos? Por uma coisa, porque todos nós nascemos pecadores por uma coisa que Adão fez há milênios de anos atrás. Precisamos entender que Adão é a cabeça. Adão, ele é o cabeça da natureza do homem. Ele foi o primeiro homem a ser criado por Deus. E uma coisa que é importante é entendermos que assim como Adão é a cabeça da humanidade, foi o primeiro ser humano a ser criado por Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus é a cabeça da igreja, Jesus é a cabeça do seu povo. Isso é importante entendermos para podermos entender esse texto, entendermos as duas cabeças, as duas figuras que personificam, o primeiro homem e o primeiro homem pelo qual nós podemos ser salvos. O primeiro homem é aquele que pecou, aquele que foi contra a vontade de Deus, e Cristo, que é aquele pelo qual somos justificados, Deus nos justifica. Isso é um ponto importante para entendermos. Outra coisa que precisamos entender, aí Paulo vem, nessa primeira parte ali, capítulos 1, 2 e 3, ele nos faz olhar para Adão. Depois, ele nos faz olhar para Cristo. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo faz com que nós voltemos o nosso olhar para a figura de Cristo. Então, capítulo 1, 2 e parte do capítulo 3, Paulo nos leva a olhar para Adão, para a natureza adâmica. Paulo diz, todos nós pecamos, todos estamos separados da glória de Deus. E os irmãos, espero que entendam de onde surge o nosso pecado ali, a nossa correlação com Adão. Adão foi o primeiro ser humano. Observe que Deus criou o ser humano e o que Deus disse para Adão e Eva? Crescei, multiplicai e enchei a terra. É por isso que Adão é a cabeça. Por isso que a partir do pecado, quando Adão se contamina ali com o pecado, tudo aquilo que ele gera vai ser também pecaminoso. E aí, a partir do meio do capítulo 3, versículo 21, em diante, Paulo já volta o nosso olhar para a figura de Cristo. Ele diz, agora olhem para Cristo, olhem para a justificação que vem por meio de Cristo. Primeiro ele está batendo, todos nós pecamos, todos estamos separados da glória de Deus. Agora ele está dizendo, todos nós somos justificados em Cristo Jesus. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, todos nós somos justificados em Cristo, os que cremos. E agora, quando a gente chega aqui nesse capítulo 5, a partir desse versículo 12, o que Paulo vai fazer? Ele pega Adão,
Ele pega Jesus e ele apresenta Adão e Jesus aqui, frente a frente, e ele vai explicar a figura, ele vai explicar o que cada um representa na história da humanidade. Isso é importante entendermos. Outra coisa, irmãos, por que batemos tanto? Porque existem vários segmentos, né, vários grupos de pessoas que eles vão dizer, primeiro que lá desde o quarto século, né, os pelagianos, eles falavam que Adão pecou, o pecado de Adão é o pecado de Adão. Eu só entro no erro de Adão quando eu cometo o pecado que Adão cometeu. Quando eu peco, aí eu entro. Mas se eu não pecar, eu não tenho problema. Tá? Tem essa teoria aí. Como é que nós entendemos que essa teoria está errada? O que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, se eu não tivesse nenhuma ligação com o pecado cometido com Adão, eu só morreria se eu pecasse. Aí os homens pecam, de um modo geral você poderia dizer, não, mas a gente está aí muito fadado ao pecado. Então por que criança morreria? Uma das formas que nós temos de entender a nossa ligação lá com o pecado original, com o pecado praticado por Adão e Eva no paraíso, está na consequência. Deus disse para Adão e Eva, o dia em que você comer desse fruto, certamente você morrerá. Adão e Eva comeram. Eles morreram ali imediatamente? Não. Porque existem 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A partir daquele dia, Adão começa a morrer fisicamente. Ele morre imediatamente espiritualmente. Como é que a gente sabe que Adão morreu naquele momento espiritualmente? Houve uma ruptura na relação de Adão com Deus. A Bíblia diz que Deus passava todo dia na virada da tarde para conversar com Adão. Agora Adão tem que sair do paraíso. Então houve uma ruptura da relação de Adão com Eva, de Adão com Deus. Por quê? Porque Adão pecou. Agora, a morte eterna, ela é dada a todos aqueles que realmente não aceitam a Cristo como o seu único e suficiente Salvador, e eles vão ser separados eternamente após a vinda de Cristo, após o julgamento. Essas pessoas serão condenadas ao juízo eterno. O grande problema que nós enfrentamos enquanto seres humanos é que a semelhança de Adão, que começou a morrer fisicamente, a ter o seu corpo se degradando ali a partir do momento em que ele peca, parece que Adão está caindo lá no precipício, mas ele está olhando para cima e fala, eu ainda estou vivo, eu ainda estou vivo. Mas ele não está percebendo que ele está o quê? Caindo. E assim somos nós. Assim é a humanidade. Nós caminhamos para a morte, achamos que estamos indo para algo muito bom, sem ter a percepção de que estamos caminhando para a perdição, para a morte eterna. Isso são pontos que precisamos refletir e que precisamos entender. Por que estamos ligados a Adão no pecado? Você pode comparar Adão, o primeiro pecado aconteceu no céu, aconteceu nas regiões celestiais. Quem foi o primeiro a pecar? Foi Lúcifer. Deus criou os anjos. O anjo, ele também é um ser que pensa, ele é um ser que se relaciona, ele é um ser que tem escolha. Os anjos têm
livre-arbítrio, ele tem poder de escolher aquilo que ele quer. Deus criou o homem assim também, a sua imagem e semelhança, dando a ele o livre-arbítrio e a capacidade dele escolher aquilo que ele quer. Por que ao pecar, Satanás não fez cair com ele todos os anjos? E quando Adão peca, toda a humanidade fica pecaminosa. Por que o pecado de Adão levou toda a humanidade a ser pecadora, a ponto de Paulo dizer que todos pecaram e estão separados da glória de Deus? E por que ao pecar, Satanás, ele não traz todos os anjos? A Bíblia diz que 1/3 dos anjos compactuaram ali daquela trama de Satanás e foram expulsos e caíram. Mas o restante que não caiu, continua lá debaixo das ordens de Deus. Porque os anjos, eles não se reproduzem. A quantidade de anjo que Deus criou lá no início, quando ele criou o anjo, ele criou aquela determinada quantidade de anjos e não foram criados mais anjos e não se perdeu nenhum anjo. Então, a quantidade de anjos que desceu com Satanás e foi expulso do paraíso é a mesma quantidade de anjos que Satanás tem. A quantidade de anjos que existem lá no céu é a quantidade de anjos que havia ficado, 2/3. 1/3 cai com Satanás. Não foram criados mais anjos para repor os anjos que haviam caído com Satanás. E o anjo, ele não se reproduz, diferentemente do homem. O que Deus diz para o homem? Crescei, multiplicai e enchei a terra. Então, toda a humanidade, todos nós nascemos a partir de quem? De Adão e Eva. Essa é a diferença do pecado praticado por Adão, ter levado apenas aqueles que compactuaram, que acreditaram, que aceitaram, que acharam que valia a pena, 1/3. E com relação à humanidade, todos nós estamos envolvidos. A partir do nosso nascimento, aliás, Davi vai dizer que em pecado me gerou a minha mãe. Então, desde o nosso nascimento, nós já nascemos inclinados ao pecado. Esses são pontos importantes para nós termos em nossa mente, para estudarmos e entendermos o texto que estaremos lendo a seguir. Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, vamos ler os versículos de 12 a 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar.
Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse texto tão precioso e pela oportunidade de estarmos estudando. Continua abrindo as nossas mentes e os nossos corações, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor deseja nos iluminar, nos esclarecer, ó Deus, através do entendimento desse texto. Usa-me, Senhor, como instrumento teu para a explanação desse material. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, aqui está. Russell Shedd, ele vai dizer que cada ser humano é o Adão de sua própria alma. É uma frase que o Russell Shedd, ele declara em um dos seus sermões relativos à carta de Romanos. Uma coisa que nós precisamos entender é que se estivéssemos no lugar de Adão, nós cometeríamos o mesmo erro. É muito comum ouvirmos pessoas falando, poxa, mas que bendito Adão, né? Por que ele fez isso? Mas precisamos entender que a partir de Adão, né, todos nós pecamos e que muito provavelmente no lugar de Adão nós estaríamos cometendo o mesmo erro. A partir do momento que Adão peca, nós somos alcançados pela morte física e pela corrupção da alma. Além do poder da morte, o poder do pecado também nos atinge. Então, a partir do momento em que Adão peca, todos nós nascemos e sabendo uma coisa muito certa, que morreremos. É muito interessante porque nós nascemos, irmãos, e fazemos contagem, não é, progressiva. Passaram-se 2 meses, fiz 1 ano, passaram-se mais 2 meses, fiz 2 anos. Só que, na verdade, é como se fosse uma contagem regressiva, porque a partir do momento que nós nascemos, nós já começamos a caminhar para a nossa morte. Temos um corpo que é corruptível, então nós fomos contaminados pelo pecado e nós fomos contaminados pela morte, que é o salário do pecado. Então, o poder da morte nos atinge, o poder do pecado também nos atinge. Nós podemos perceber, irmãos, que somos incapazes de resistir ao mal. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Quantas vezes nós somos surpreendidos por nossas próprias atitudes? Quantas vezes nós fazemos ou falamos ou temos determinadas atitudes e comportamento que choca a nós mesmos, que nós ficamos chocados com aquilo que fizemos? Aí está a nossa incapacidade de resistir ao mal. Nós somos seres insuficientes. Nós não nos sustentamos sem Deus. E o nosso grande pecado qual é? É de achar que nós podemos nos sustentar sem Deus. Quando eu digo que nós não podemos nos sustentar sem Deus, irmãos, é que de fato o salmista ele vai dizer que se Deus soprar ou se Deus retiver o seu fôlego, nós morremos. Viver parece ser uma coisa muito simples e vivemos como que no automático, levantamos, respiramos e tocamos a nossa vida, mas você já parou para pensar na complexidade de coisas que ocorrem sem a sua participação para que você se levante? Quantos neurônios, quantas informação o seu cérebro tem que mandar para que você abra os olhos, se levante, prepare um café, se arrume, saia de casa. Quantas ordens, quanto movimento, quanta coisa está acontecendo ali para você fazer coisas que parecem que estão no automático. Isso, estamos falando de você. Agora para pensar na natureza. Para pensar no equilíbrio das coisas, no dia, no final do dia, na preparação da noite para um novo dia, no calendário, na distância das coisas, né, dos planetas, na rotação da Terra. Porque a gente vive falando, se
a Terra estivesse um pouquinho mais perto do Sol, nós morreríamos todos queimados. E se a Terra estivesse um pouquinho mais afastada, determinada parte da Terra, não é, as pessoas morreriam congeladas. Então, todo esse equilíbrio, quem é que mantém, irmãos? Quem é que sustenta? Quem é que governa? É Deus. Existe uma teologia que diz que Deus ele criou a humanidade, mas ele nos deixou ao bel prazer. E é por isso que acontecem coisas ruins na vida dos homens. Porque Deus, muitas das vezes, ele pode até ser pego de surpresa com aquilo que está acontecendo com você, porque ele não tem controle sobre aquilo que acontece na humanidade. Balela, heresia pura. Porque se Deus um dia ele resolvesse não dar o equilíbrio necessário para que a terra nos sustentasse, já era. Já era, irmãos. E o nosso grande pecado, que foi o pecado de Adão, que quis ser igual a Deus, e a partir o pecado de Satanás, que também quis ser igual a Deus, quis receber o louvor dos anjos, e o nosso pecado que cometemos diariamente é o pecado de achar que somos suficientes, que podemos nos sustentar sem Deus, que podemos soltar a mão de Deus. E aí eu torno a dar o exemplo, porque soltamos a mão de Deus. Esse é o nosso pecado. Nós não só achamos que podemos, que devemos, mas nós o fazemos, nós soltamos a mão de Deus. E no que soltamos a mão de Deus, nós começamos a cair no abismo. Mas nós vamos caindo no abismo e olhando para cima e dizendo, eu estou vivo, eu estou bem, caindo no abismo, caminhando para a morte, mas olhando e dizendo, eu estou bem. Mas caímos apodrecendo, caímos cedendo ao mal, caímos morrendo e achando que estamos vivendo. E achando que estamos tirando a maior onda, né, com essa vida que nós temos. O versículo 15, ele vai dizer, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Paulo aqui volta a falar sobre a justificação. Porque ao morrer na cruz, Jesus ele paga pelo pecado de todos nós. Porque, irmãos, por que foi necessário que Cristo morresse? Por que foi necessário algo tão cruel para que nós pudéssemos ser redimidos? E às vezes, quando nós falamos no nosso linguajar de crente e tendo isso por verdade dentro das nossas mentes e dos nossos corações, nós não conseguimos traduzir isso de forma que essa mensagem alcance o coração das pessoas. Quando falamos que a morte de Cristo nos libertou dos nossos, nos perdoou, a morte de Cristo nos salvou, como que uma pessoa que não é crente, ela vai entender, ela vai alcançar? Ela precisa entender que a partir de Adão, ela é uma pecadora. E geralmente quando nós vamos falar, e isso seja para a pessoa que não é crente, seja para a pessoa que está dentro da igreja a vida toda, irmãos, nós sempre ouvimos o seguinte, e nós fazemos o seguinte, vamos colocar dessa forma. A gente lê, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas tem gente pior do que eu. Tem muita gente pior do que eu. Tem os homossexuais, tem os adúlteros, tem os assaltantes, tem os homicidas, tem os pedófilos, tem os estupradores, tem os não sei o quê, tem os não sei o quê, tem os homicidas. Então, a gente consegue fazer uma relação de pessoas que no nosso entendimento são piores do que nós. Pecam mais do que nós pecamos. E aí falamos muito sobre isso quando conversamos sobre justificação. Que no patamar da justificação estamos todos iguais. Jesus não justifica um mais do que justifica outro. A justificação ela é igual para todos.
A diferença vai estar aí na santificação, mas a justificação ela é igual para todos. E aí Paulo está falando aqui, o dom gratuito não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então não precisa que outro morra na cruz. Não precisa que outro morra por você. A única forma pela qual você pode ser salvo é aceitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele já pagou o preço. E, irmãos, essa é a grande boa nova do Evangelho. Às vezes a gente prega a mensagem dizendo, a boa nova do Evangelho é que Cristo salva. A boa nova do Evangelho é que se você não aceitar a Cristo, você vai para o inferno. Irmãos, a grande boa nova do Evangelho é que Cristo já pagou o preço por toda a humanidade. Entenda bem o que eu estou dizendo. Ele já pagou. Basta a pessoa ter fé e aceitar. Ele já pagou o preço. Porque a gente coloca de uma forma, olha, se você não aceitar, você não vai ser salvo. Fica como se ainda fosse algo que nós devêssemos fazer. Mas ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. É um dom de Deus. Já morreu, ele já deu o filho dele já morreu. A morte do filho dele justificou a todos nós, porque o filho dele pagou o preço que todos nós deveríamos pagar ali na cruz do Calvário. Então, se pelo pecado de um, muitos pecaram e muitos morreram, muito mais pela morte de Cristo na cruz, pela justificação outorgada por Cristo na cruz do Calvário, muitos se salvam. E ele vai adiante. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. São muitas ofensas. Tudo começou lá em Adão, mas nós não somos nenhum santo. Nós não somos santos, nós pecamos, e aqui Paulo está dizendo, não é que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. No versículo 17, Paulo está falando assim, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso aqui, irmãos, porque o pecado reina sobre nós, mas muito mais do que o pecado que reina sobre nós a vida eterna que outorgamos por Cristo Jesus. Então, nós somos desobedientes, nós somos pecadores, nós somos transgressores e estamos todos sob o julgamento. Nesse sentido, somos todos Adão. Todos estamos condenados. Mas em Cristo reina o quê? A vida eterna. Justiça que nos reveste, justificação que vem de Deus, que está sobre nós, e o poder da vida sobre a morte. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, todos pecamos? Todos pecamos. Em Adão, todos pecamos, mas em Cristo, todos podemos receber a vida eterna. Todos temos a vida eterna. É essa comparação que Paulo está falando. Pois se o poder da morte reina em Adão, o poder da vida reina em Cristo. Então, o poder da morte reina em Adão. A partir de Adão, todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o poder da vida reina em Cristo Jesus. Ele dá vida a todos quanto creem no seu nome. Em Apocalipse ele vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entro e ceio com ele, eu entro e fico com ele.
porque todos estávamos perdidos, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Então, em Cristo, nós temos vida e vida em abundância. Então, o poder da morte reina em Adão, mas a vida reina em Cristo Jesus. Existe uma identidade humana adâmica, sim, pecadora, mas existe uma realidade humana crística, em que todos em Cristo somos salvos. Estamos em Adão, mas também estamos em Cristo. Isso é o que precisamos entender e colocar em prática na nossa vida. Ao mesmo tempo, somos Adão e Cristo. Opera em nós a morte, mas também opera em nós a vida. Nós estamos morrendo. O salário do pecado é a morte. Estamos aqui, o nosso corpo, dizemos que ele é o quê? Corruptível. Então, estamos aí, todos nós caminhando para a morte devido ao pecado. Mas Cristo opera em nós a vida eterna. Sabemos que após a morte física, nós temos uma vida espiritual, nós temos uma vida. A Bíblia diz que entramos imediatamente em estado de gozo. Sabemos que após o juízo final, nós receberemos um corpo incorruptível, um corpo onde não haverá corrupção. Temos lá as nossas promessas, andaremos em ruas de ouro, seremos abençoados, viveremos ali, não é, com o Pai. A ira de Deus está pronunciada, mas a boa vontade de Deus também. A ira de Deus está pronunciada. Vocês pecaram, todos vão morrer. Adão, você pecou, você vai morrer. Mas a justiça de Deus, né? a boa vontade de Deus também. Tanto que lá no próprio paraíso, Deus vai dizer, olha, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Para que todo aquele que nele crê não morra. Para que todo aquele que nele crê consiga vencer a morte e tenha a vida eterna. Isso é lindo, irmãos. Nós vivemos debaixo da transgressão, mas também opera em nós o Espírito de Jesus Cristo. Então, nós estamos fadados ao pecado. Eu disse aqui nessa aula que nós não temos condição de resistir ao pecado. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Mas, irmãos, em nós opera o Espírito de Jesus Cristo. Em nós opera o Espírito Santo. Porque se fosse dessa forma, irmãos, a humanidade ela é caída, a humanidade é pecadora, mas opera ainda na humanidade o Espírito. O Espírito Santo está aqui. Cristo, ele nos reveste de justiça. E essa é a boa notícia. Continuando aqui o texto, Paulo vai dizer, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. É muito interessante, irmãos, esse ponto, não é? A obediência de um. Mas Jesus vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, porém não se faça a minha, mas se faça a sua vontade. Ele estava cumprindo a vontade do Pai. No plano de salvação, Deus é que fez, Deus organizou, Deus planejou. E Jesus executou. Ele executou algo que o Pai dele determinou. Isso é importante também de nós entendermos. A vida que emerge da morte é maior que a vida que gera a morte. Karl Barth. Eu vou repetir. A vida que emerge da morte é maior que a vida que gera a morte.
Quem é a vida, irmãos, que emerge da morte? Cristo, ele venceu a morte. E quem é que gera a morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. E Calbart está dizendo que a vida que emerge da morte é maior que a vida que gera a morte. É isso que nós temos que ter em nossa mente quando somos tentados, quando somos provados na nossa fé, quando estamos ali debaixo de uma grande tentação que quer nos desviar, e aí as pessoas às vezes falam assim, ah, mas todo mundo faz isso, ah, mas a carne é fraca, ah, mas eu estou... Irmãos, nós temos um corpo corruptível, nós temos toda uma tendência ao pecado, mas nós também temos o Espírito de Deus. Não se pode comparar a justiça de Cristo com o pecado de Adão. A justiça de Cristo é muito superior ao pecado praticado por Adão. Que Deus possa estar nos abençoando, que você possa estar refletindo nesse texto e que ele realmente possa estar sendo aplicado ao seu coração. Esse é o meu desejo, né? Que Deus nos dê o pleno conhecimento da sua palavra, que possamos entender esse texto e realmente colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém.